Salve a todos e todas, Casper, Backspin Crew, Companhia de Discípulos do Ritmo aqui na voz, certo? Satisfação a todos e todas presentes aí para esse workshop voltado para dança locking, certo? Muito agradecido aí, Hip Hop em Ação e Maratona Urbana, estamos juntos sempre, certo? Prazer aí poder fazer parte disso e tentar somar um pouco com a nossa trajetória dentro da dança e, enfim, passar um pouquinho de algumas ideias, né, que eu acho importante. Eu sempre penso que qualquer dança influencia a outra, né, então eu acho que as ideias de como você pode ampliar as possibilidades dentro da sua dança tem a ver com esse workshop também, independente do locking. Mas é isso, a gente vai focar um pouquinho na dança locking hoje. Não vai ser um workshop aqui que eu vou contar um pouco da história, né? Eu vou focar um pouco na parte prática mesmo, para a gente poder entender alguns básicos da dança locking, né? E utilizar eles para poder ampliar a visão de possibilidades para como você pode usar, para onde você pode ir, e como eu disse antes, né? Acho que isso serve para qualquer dança, né? Serve como uma ideia de movimentação mesmo, de possibilidade de utilizar braços com as pernas, um pouco do balanço do corpo, entre outras coisas, né? E além de tudo é importante para experimentar, né? Acho que esse é o ponto principal. Quanto mais a gente experimenta, mais a gente internaliza no corpo, o quanto cada dança tem a sua pulsação diferente, como cada dança pensa nas linhas do corpo diferente, e tudo isso soma, né, no que realmente cada um representa dentro da dança que escolheu fazer dentro da sua trajetória aí. Eu posso dizer sempre que eu sou todas essas danças que me agregaram nesses olhares, né? Então, muita coisa que eu faço no breaking eu uso no locking, muita coisa que eu faço no locking eu uso no breaking, uso no popping, no bugaloo, entre outras coisas que eu sempre experimento. Eu acho que sempre soma, e essa é a ideia, né? Somar todas as ideias possíveis e, o mais importante, né, aprender sempre. A gente nunca vai saber tudo e também cada pessoa tem um olhar diferenciado, né? Para como lida com o seu corpo, para como lida com as referências que tem, né? Acho que todos nós somos as referências que temos, né? Então, cada vez mais a gente vai ampliando essas referências também, para a gente poder acrescentar mais o nosso repertório aí do corpo, das histórias, de coisas que podem acrescentar na nossa didática também, né? Porque eu acho que esse workshop também fala um pouco sobre isso, né? De como você pode organizar algumas ideias para ensinar, para passar para frente, para trabalhar com o seu grupo, para construir algumas ideias também que vai além de você somente executar o passo, né? Não é uma junção de passos, sim uma possibilidade que vocês vão levar para o dia a dia da prática de vocês, certo? Então, independente se você conseguir na velocidade ou na forma que a gente está ensinando, em algumas linhas e alguns básicos, não importa. O que importa é o que você está pegando de ideia para você continuar praticando. E esse é o ponto principal, certo? Bora lá, dar uma praticada, todo mundo junto? Maravilha! Então é isso. A gente vai começar aqui com um passo básico chamado Screwball, certo? Esse é um básico que, ao meu ver, é o que trabalha bastante a movimentação dos braços com as pernas. E eu vou começar pelos braços, para a gente também já trazer algumas coisas que já estão, que já vêm de referências que criaram a dança locking, né? Então, na real, eu estou passando um pouco, né, algumas bases, algumas coisas que deveriam ser aprendidas antes também, né? Então, para deixar bem claro também, não se aprende a dançar uma dança em um workshop, certo? Acho que a ideia é isso, é buscar, pesquisar, fazer muita aula também, que é muito importante. As pessoas que vivem isso há muitos anos, elas já sabem alguns caminhos que com certeza vão te orientar para poder acrescentar, né, na sua forma de enxergar essas danças aí.
Então não se aprende em faculdade, isso infelizmente deveria até ter, mas eu costumo dizer que as nossas danças são escolas ambulantes, certo? Tem que ir atrás dessas escolas aí, certo? Então é o seguinte, a gente vai começar com o movimento do pulso, chamado como wrist roll, certo? Então a gente vai rolar o pulso para cima e desenrolar ele jogando para baixo. Eu costumo usar muito o wrist roll com o pace também, então eu faço isso e jogo o pace no final, né? Que já é mais um passo que vocês já estão aprendendo aí, certo? Então vai fazer para cima. Esse é um exercício básico para você pegar um pouco desse jogo de braços, certo? E aí com o Schoolboy, você pode escolher qual lado melhor que você vai fazer, você pode escolher, ou melhor ainda, praticar os dois, né? Que é isso que faz com que amplie a sua dança. Então eu vou escolher um lado aqui para vocês poderem seguir como referência, né? A gente está aqui de frente para uma tela, né? Então eu acho que faz diferença, mas se você faz para o outro lado, se quiser, fique à vontade, certo? Então a ideia é a mesma, só que ao invés de você ficar com esse braço aqui, você vai jogar o outro lá para baixo. Então sobe um e o outro já vai um pouquinho para baixo. É importante prestar atenção na linha dos cotovelos, né? Eu sempre trago meu cotovelo sempre na linha do ombro, que é um enquadramento legal da dança lock, que a gente usa muito no up lock, entre outros. Certo? Vai fazer um, e aí a mesma ideia, né? Quando a gente faz aqui e volta, você vai e volta, só que você volta colocando um braço por cima do outro. Eu geralmente coloco a mão que está aqui em cima, né? Por cima. Então, 1 e 2, certo? Esticou o braço, subiu no up lock, né? Então vem o cotovelo e sobe. Up, girou e bateu atrás. Quando vai girar, tá o braço estendido ainda, girou aqui embaixo do cotovelo, lá em cima ainda. Quando você fizer isso, você sobe e desce o cotovelo, certo? Então é bom treinar. Sobe, gira, bate. E aí juntando os dois, 1 e 2 e 3 e 4, certo? E aí a gente tem uma ideia de que eu particularmente uso muito a ideia de seguir os braços com as pernas e vice-versa, né? Então você vai fazer esse braço com essa perna, vai jogar outra perna aqui do lado, esticou o braço quando levanta o joelho, subiu, girou e bateu atrás, certo? Vai ficar 1, 2 e 3 e 4. Se você quiser no finalzinho, 1 e 2 e pisa e pisa. A gente vai ampliando isso já já. Beleza? O básico é esse e aí eu espero que você pratique para tentar fazer o Schoolboy, que é mais ou menos isso, né? Tem várias outras possibilidades de pontuar algumas partes, mas a gente vai fazer 5, 6, 7 e 1 e 2 e 3 e 4, certo? Muito bem. Eu vou colocar um som para a gente poder entender um pouquinho desse ritmo, com essa contagem e mais do que isso também, né? Já trazer um pouquinho para as possibilidades que eu comentei lá atrás, certo? Então a gente vai utilizar o Schoolboy da seguinte forma. Nós vamos fazer um que seria o básico, certo? O próximo a gente vai tentar andar com ele. Você vai fazer apenas o braço, certo? E mais um que você vai fazer livre, para você escolher para onde você pode ir, certo? Que vai ficar mais ou menos assim, ó. Então só para recordar, a gente vai fazer um básico, que foi esse que eu ensinei para vocês, certo? Um andando, um só o braço, e aí você pode movimentar o seu corpo para qualquer direção, e o outro livre. Já viram que eu usei algumas outras possibilidades ali, né? Vamos de som. 5, 6, 7, 1, 2, 3.
pouquinho rápido, mas é como eu disse, né, mais para levar a ideia e vocês usarem essa informação para tentar explorar o passo, né? Então, do básico, quando você faz o básico, para onde a tua perna pode te levar? Posso vir para cá, posso ir para frente, eu posso ir para um lado, depois para o outro, né? Posso ir para um lado, para o outro, para baixo. E essa é a ideia, né? Então você começa do básico, faz uma que você pode andar. Simplesmente andar já é uma possibilidade, né? De você fazer. O outro seria só o braço, que é legal porque quando a gente tira alguns membros, a gente foca um pouco no balanço, né? E essa é a ideia de fazer só os braços, para você poder curtir um pouquinho do balanço do corpo, pensando no tronco, para frente, para trás, para um lado, né, ó, para frente, diferente, né, para trás, e assim você explorar um pouquinho disso. Não precisa necessariamente fazer no ritmo, você pode fazer dessa forma que eu estou fazendo, e experimentando. E quando eu falo que é livre, todos esses são, né, mas quando eu falo que é livre, é explorar tudo junto, né, usar a perna, usar se movimentar, usar o tronco, que é o momento de trazer todas as informações, né? E não que isso seja a regra, mas é importante para poder deixar mais complexo o passo, né? Fazer com que ele se torne além de um básico. Beleza? Esse foi o Schoolbot e vocês podem levar essa ideia para praticar, certo? Agora a gente vai fazer um pouquinho do Scooby-Doo, certo? Scooby-Doo, que é um passo básico também da dança locking e que utiliza um dos passos que originou a dança lock, que é o up lock, né? Então a gente faz o cotovelo, sobe o braço, abre o braço, vem aqui na frente, joga um na frente e joga o outro. Eu costumo ensinar isso dessa forma, né? Então enquanto um desce, o outro sobe. E aí fica 1 e 2, 3 e 4, certo? Isso você pode também, eu costumo já ensinar, já pensando no passo, né? Que ele tem uma pisada lateral, e aí vocês já perceberam que eu já fui o tronco, já fui aqui, né? Então a ideia é exatamente essa. Fez aqui, ó, pisou, pisou, e chuta, pisa, na hora que pisar, levanta o último, beleza? Mais uma vez, fizemos 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Essa forma do braço você também pode explorar, pode vir de baixo, pode vir com o pés na frente. Essa é a ideia, usar a estrutura leva para ti, certo? E aí uma outra coisa que eu uso muito também, que é o kick walk, né? A gente usa muito também no lock. Você pode também usar isso se você quiser, né? Ou simplesmente colocar o pé e pisar. Uma outra coisa que eu uso muito, até porque o próximo vem chutando e você projeta o seu corpo para cima. Então a ideia é você fazer em cima e embaixo, em cima e embaixo. É uma ideia legal de você também explorar um pouquinho do tronco e os níveis também, né? Que aí dá para você também incluir como possibilidade, certo? E aí eu trago esse passo também para a mesma intenção que nós fizemos com o Schoolbot, certo? A gente vai fazer o Scooby-Doo. Então nós vamos pensar na mesma ideia. Vamos fazer um básico, um andando, um somente o braço e um livre, para você também usar outras coisas que você tem no seu corpo já, certo? Então basicamente, devagar vai ficar assim. Você vai fazer básico 1, 2,
3 e 4. Um andando. 2, 3 e 4. Um só o braço. 1, 2, 3 e 4. E o outro livre. 1, 2, 3 e 4. Né? Um vídeo de improviso aqui, certo? E aí essa ideia na música vai ficar mais ou menos assim. Vamos ver? Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. Essa música é muito boa, né? Não dá vontade de parar, não. Bom, e aí basicamente dá para entender, independente da execução, possibilidades, certo? E que é isso que, ao meu ver, é o principal, tá certo? Agora a gente vai explorar um pouquinho de alguns básicos, que são a essência e o início praticamente do locking, criado por nada mais nada menos que Don Campbell, certo? Então a gente vai usar um que inclusive a gente já experimentou, wrist to roll, point, pace e lock. Não poderia faltar, né? Isso é uma coisa importante para se dizer. Tentar sempre dentro dos básicos, já é uma possibilidade também de você agregar outras coisas no próprio básico, né? De não ficar fazendo uma junção de um básico com o outro, colocar uma coisa no meio para quebrar. E o locking, ele tem muito, ao meu ver, esse sentido, né? De você tentar fazer, por exemplo, os básicos usando locking, é uma possibilidade muito boa, certo? Então a gente vai fazer literalmente nessa sequência, mas um pouco livre, né? Então a gente vai fazer wrist roll, point, de novo. A gente vai fazer wrist roll, point, pace e lock, né? Uma vez eu aprendi uma coisa com o Frank Ejara que me ajudou muito em relação à posição do lock, né? Então é importante você pensar na tua mão como ponto fixo, para não fazer isso no locking, ó. Não levar a sua mão para baixo. Você manter a sua mão mais ou menos nessa direção e você jogar o cotovelo para frente, flexionando um pouco dos dois joelhos, né? Então quando você fizer braço de baixo, você sobe e joga o cotovelo para frente, certo? Para cima, aliás, né? Mas também tem a possibilidade de fazer para frente, certo? Então a gente vai fazer wrist roll, point, pace e lock, certo? Uma outra coisa importante sobre quando você faz pace e point, que se você olhar tem a mesma estrutura, né? Você como se estivesse fazendo um point, como se estivesse fazendo também um pace, é a mesma estrutura. E tem um alinhamento importante. Toda vez que você for fazer, pensar no cotovelo primeiro, né? E uma outra coisa é a mão, ela sempre sai do meio do seu tronco, para não ficar assim, ó. Né? Toda vez que você colocar a mão aqui, vai ficar um pouquinho mais alinhado. Até porque eu coloco sempre o exemplo do bumerangue. Eu nunca joguei bumerangue na vida, mas é como se você estivesse pegando impulso, né? Você não faz assim, você faz com o cotovelo antes. Então essa é a intenção, beleza? Você vai fazer wrist roll, ó, pace, aliás, point, pace e lock. Lock eu fiz o braço aqui, que já é costume meu, mas pode vir direto, certo? Então basicamente é isso, e nós também vamos utilizar daquela ideia para poder trazer um pouco de possibilidades. Então a gente vai começar com essa sequência que eu fiz, da mesma forma como eu orientei vocês aqui, certo? Uma andando, uma outra você vai colocar alguma perna aí para poder complementar, e no último, como sempre, livre, para você explorar. A gente está fazendo apenas 4 tempos, mas é um treino infinito aí, né, gente? Dá para você ficar explorando a parte de ser livre por um bom tempo, a parte de só treinar junto com as pernas um bom tempo, só os braços um bom tempo também, né? E andando, e a sequência em si.
Certo? Então eu vou colocar aqui mais uma vez. Isso. Então mais uma vez para recapitular, nós vamos fazer wrist roll, point, pace e lock. Uma andando. 1, 2, 3 e lock. E a outra com as pernas. 1, 2, 3 e livre. Certo? Mais ou menos isso como ideia. Vamos tentar uma música. Tá um frio aqui, certo? Vamos que vamos. De novo. Lá. E aí algumas vezes ali também eu coloquei até alguns que parece, né? E uma coisa importante, né? Eu coloquei a sequência e a estrutura básica, mas você não precisa, por exemplo, sempre começar com wrist roll. Você pode começar com pace, com point ou com pace. Pace, wrist roll, lock, point. Né? Então se você inverte também é uma possibilidade, certo? Então, fica mais uma ideia para vocês praticarem, não pensar na execução e sim na prática, né? A gente sabe muito bem que para desenvolver qualquer dança tem que praticar, e muito, certo? Vamos para essa aqui agora, que é um passo que eu gosto bastante, chamado Stop and Go, né? O Stop and Go é um passo que já tem algumas coisas de braço também, inclusive algumas que a gente já experimentou. Então a gente começa com uma perna à frente, nós vamos juntar um pé, o pé que estava atrás junta na frente. Quando a gente for voltar essa perna de trás, você vai descer o braço e colocar atrás, certo? Aliás, só o braço primeiro, ó, subiu, braço, veio esse braço na frente e um pace aqui no final, certo? Tem gente que faz de várias formas isso, inclusive quando você assiste os The Lockers fazendo isso, nenhum deles fazem igual, né? Em algum momento eles estão sincronizados, mas se você perceber, a leitura corporal é bem diferente, o balanço, às vezes como faz o braço. Então essa é a ideia, a estrutura está aí. Use da forma como você se sentir melhor, mas explorando as linhas, o corpo, o balanço, por aí vai. Então mais uma vez, cotovelo, subiu o braço, faz aqui como se estivesse fazendo um wrist roll descendo, joga esse braço na frente e pace, certo? E agora a gente faz com a perna. Então a perna seria junta, joga para trás, pisa uma, pisa duas. Fez 1, 2, 3 e 4, certo? E aqui é como se fosse o rocksteady, né? Que é esse passo. Então quando você faz aqui, 1, 2, ó, 1. Vou fazer aqui de lado para vocês verem, ó. 1, 2. Certo? Não que seja regra, mas é uma possibilidade de você já balançar um pouquinho do corpo, certo? Então vamos fazer mais uma vez. Fizemos 1, 2, 3 e 4, certo? Uma outra coisa que eu utilizo muito no Stop and Go para ampliar um pouco desse jogo de corpo é você fazer em cima, embaixo, em cima, embaixo, cima, embaixo, em cima, embaixo, certo? Esse é o Stop and Go, e aí a ideia também se torna a mesma para você ampliar. Imagine que cada passo, cada básico que você aprende, você colocar essas 4 possibilidades de explorar qualquer dança, qualquer passo, já cria uma prática contínua muito boa, certo? Então a gente vai utilizar um básico, mesmo esquema, 4 tempos de um básico, 1,
andando, certo? Um vai fazer só os braços e o outro livre, certo? Bora! Então, mais uma vez para recapitular, certo? Tá aqui no básico, vai fazer um básico, 2, 3, 4. O outro andando, 1, 2, 3, 4. Um só o braço, 2, 3, 4. E um livre, 1, 2, 3, 4. Certo? E aí na música mais ou menos. Bom, é isso, pessoal. Muito agradecido. Espero que eu tenha contribuído em alguma coisa para vocês levarem para a vivência de vocês, para a didática, para a prática, para como pensar possibilidades, não só dentro da dança locking, mas esse é um treino que eu ainda faço muito, né? Sempre que eu vou praticar locking, eu penso nessas possibilidades. Então é isso, pessoal, muito agradecido aí a presença de quem acompanhou esse vídeo, certo? Que acompanhou aí e continua acompanhando o Hip Hop em Ação, Maratona Urbana. Salve a todos meus manos e minhas manas que representam essa história, que é na verdade isso, né? Juntar lugares com o mesmo ideal, a mesma intenção, que é agregar e trocar informação, certo? Muito agradecido, Hip Hop em Ação, Maratona Urbana mais uma vez. E essa é a ideia, certo, pessoal? Levar esse treino aí no dia a dia para quem quer evoluir, desenvolver a sua dança. E mais do que isso, né? Usar também essas didáticas, se caso você quiser treinar com seu grupo, treinar sozinho, passar para os seus aprendizes também, certo? Muito agradecido. Casper aqui falando, Backspin Crew, discípulos do ritmo, tamo junto. Salve!